Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em duas cartas muito antigas. Antigas mesmo, né? Coisa de quase 2000 anos. Exato. Escritas pelo apóstolo Paulo para uma comunidade cristã que estava assim, bem no comecinho. Lá na cidade de Tessalônica, em pleno Império Romano. Isso. E para guiar a gente nessa exploração, a nossa fonte é um comentário teológico bem detalhado do Hernandes Dias Lopes. O título é 1 e 2 Tessalonicenses. Como se preparar para a segunda vinda de Cristo. A nossa missão aqui é tentar entender, sabe, o mundo daquela comunidade. Quem eram essas pessoas? Que tipo de pressão elas sofriam? E, principalmente, por que as mensagens de Paulo, que falam tanto de perseguição, de esperança, do fim dos tempos, por que isso foi tão vital para eles? E o fascinante é que essas cartas são uma espécie de laboratório social. Como assim? Elas nos dão um estudo de caso incrível de como uma crença nova sobrevive ou tenta, né, num ambiente super hostil. E mais, como uma expectativa muito intensa sobre o futuro pode, assim, bagunçar completamente a vida das pessoas no presente. É uma janela para a psicologia de um grupo sob pressão extrema. Exatamente. Perfeito. Então, vamos começar pelo mais básico. Por que Tessalônica? Lendo a análise, fica claro que não foi uma escolha, tipo, aleatória. De jeito nenhum. A cidade era a capital da província romana da Macedônia, Um centro comercial pulsante, né? com um porto super importante. E o detalhe crucial: ficava bem no meio da Via Ignátia, a principal estrada que ligava o Oriente e o Ocidente do Império. Era, para usar um termo de hoje, um hub, um centro de tudo. Sem dúvida. A estratégia de Paulo, como o comentário do Lopes aponta, era muito sofisticada. Ele não ia pregar em vilarejos isolados. Não. Ele mirava nessas metrópoles, nesses centros nervosos, para que se tornassem centros de evangelismo para toda a região. Ah, entendi. A ideia era plantar semente num lugar de grande circulação. E deixar que as próprias rotas comerciais espalhassem a mensagem. Era uma visão de rede, muito à frente do tempo dele. E o mais impressionante, a velocidade com que tudo aconteceu. A fonte diz que Paulo pregou por apenas 3 sábados na sinagoga. 3 semanas. Só isso. E foi o suficiente para gerar uma conversão em massa, principalmente entre os não-judeus. Mas claro, esse sucesso todo veio com um preço. E um preço bem alto. Sim, o comentário usa uma imagem muito forte. Diz que a igreja foi gerada no útero do sofrimento. E nascida no berço da perseguição. Exato. E essa perseguição não era só uma antipatia, sabe? Havia uma acusação formal, muito específica e perigosa por trás. Que era A de que Paulo e os cristãos estavam transtornando o mundo. o que na prática queria dizer traição. Traição. Eles foram acusados de promover um novo soberano, ao dizerem que Jesus é outro rei. E essa acusação muda completamente o jogo, né? Totalmente. Porque deixa de ser uma briga religiosa sobre deuses e vira um crime político. Um crime de lesa majestade. Dizer que existe outro rei além de César era basicamente assinar uma sentença de morte no Império Romano. Colocava um alvo nas costas de todo mundo daquela comunidade. Exato. De repente, eles não eram mais um culto esquisito do Oriente. Eram vistos como uma célula de subversão política. E isso explica a intensidade da violência que eles sofreram. Com certeza. A reação não foi só dos líderes religiosos, mas da multidão e, claro, das autoridades romanas. Eles viviam sob uma ameaça constante. Então, com essa pressão toda do lado de fora, o que Paulo dizia dentro das cartas para manter essa gente de pé? Imagino que não era só um aguentem firme. De forma alguma. O comentário mostra que Paulo estrutura a mensagem dele em 3 pilares: fé, amor e esperança. Certo. Mas ele dá um significado muito concreto, muito pé no chão para cada um. A fé, por exemplo, não era uma crença abstrata. Era uma fé que se manifestava em operosidade. Isso em trabalho, em ação no dia a dia. E o amor também não era só um sentimento, né? Não mesmo. A palavra grega usada é koopos. Corpos. E o comentário descreve como um trabalho que leva à exaustão. Aquele esforço que, sabe, envolve suor, cansaço. Então amar para eles era algo bem literal. Carregar o fardo um do outro. Dividir a pouca comida, esconder um vizinho procurado. Era um amor que custava caro. Ok. Então temos uma fé que trabalha, um amor que cansa,
Mas é no terceiro pilar, a esperança, que a coisa toda vira o motor de tudo, mas também a fonte dos maiores problemas. Acertei? Precisamente. A esperança dele estava toda focada numa única palavra: parousia. A segunda vinda de Cristo. Exato. E aqui o contexto é tudo. O comentário explica que parousia não era um termo religioso qualquer. Era um termo técnico, secular. Como assim, secular? Era a palavra usada para a visita oficial de um imperador, de um rei, a uma cidade. Ah, quer dizer que quando eles ouviam essa palavra, não pensavam em algo espiritual. Exato. Eles pensavam num evento concreto, triunfal. Pense em como uma cidade se preparava para a chegada do imperador. Ruas limpas, festivais, inimigos presos. Isto seria um momento da vindicação deles. O outro rei deles chegaria para virar o jogo. Para punir os perseguidores e estabelecer seu governo. Uma esperança bem política. E muito, muito iminente. E essa expectativa de que podia acontecer a qualquer momento. Aí começam as crises internas. Sim, a primeira foi muito humana. Uma angústia sobre os que já tinham morrido. E eles pensavam, nossos amigos sofreram tanto e agora vão perder o grande evento. Exatamente. Era uma crise de luto e teologia misturadas. E Paulo precisa escrever com urgência para acalmá-los, Dizendo que, na verdade, os mortos em Cristo seriam os primeiros a ressuscitar. garantindo que ninguém perderia nada. Era uma correção pastoral para uma dor muito real. Mas a segunda crise foi ainda mais caótica para o dia a dia da comunidade. Sim, o comentário destaca que alguns membros simplesmente pararam de trabalhar. O raciocínio era, para que eu vou arar o campo se Jesus volta mês que vem? Exato. Para que manter a oficina funcionando? Eles abandonaram suas responsabilidades e passaram a viver às custas dos outros. E isso vira uma bagunça social. Gente ociosa causando desordem e um fardo financeiro para um grupo que já era pobre e perseguido. Exatamente. É nesse contexto que Paulo escreve a sua famosa e tantas vezes mal interpretada frase. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Isso. Não era um slogan capitalista, era uma correção teológica e disciplinar bem direta, para gente que usava a esperança como desculpa para preguiça. Entendi. Então, para corrigir essa confusão, Paulo escreve a segunda carta. E aí as coisas ficam ainda mais cinematográficas. Ficão, né? Ele precisa frear essa expectativa e dizer: calma, o fim não é tão simples, tem coisas que precisam acontecer antes. E ele apresenta um roteiro, uma sequência de eventos. Primeiro, uma grande apostasia, uma rebelião. E depois dessa rebelião, o palco estaria pronto para a revelação de uma figura que ele chama de o Homem da Iniquidade. Que a gente conhece melhor como o Anticristo. Esse mesmo. E a descrição que o comentário traz é assustadora. Um Cristo rival. Que vai se opor a Deus, se sentar no templo exigindo adoração, enganar as pessoas. Tudo com o poder de Satanás. E para eles, isso não era fantasia, sabe? Não, claro. Eles viviam no Império Romano com imperadores como Calígula, que já tinham exigido ser adorados como deuses. A ideia de um líder político com delírios de divindade era uma possibilidade bem real. E aterrorizante. Paulo estava dando um nome e um lugar na história para o pior medo deles. E aqui entra o grande mistério da carta. Paulo diz que algo ou alguém está detendo a manifestação dessa figura. Mas ele é super vago sobre o que é, né? É um dos maiores enigmas do Novo Testamento. O comentário resume as teorias. Sim, ao longo de 2000 anos surgiram várias. Alguns acham que era o Império Romano, com sua lei e ordem, que impediu o caos absoluto. Outros, que é a pregação do Evangelho. E uma terceira visão, bem comum, é que se trata da ação do Espírito Santo no mundo. Fico imaginando o que eles na época pensavam que era. Talvez o governador romano local. Quem sabe? E talvez a ambiguidade seja proposital. O ponto central da análise não é tanto decifrar o enigma. É entender a mensagem para eles. Exato. Paulo estava dizendo, não entre em pânico, o mal absoluto ainda não foi liberado, existe um cronograma divino, o sofrimento de vocês não é aleatório, faz parte de uma história maior que termina com a vitória. Isso dava um propósito, uma estrutura para o sofrimento deles. Com certeza.
Então, no fim, a gente tem essas cartas cheias de profecias sobre o fim do mundo, mas a mensagem prática parece ser: pessoal, voltem ao trabalho e sejam bons vizinhos. É a teologia mais pé no chão que se pode imaginar. É exatamente isso. Ele usa a doutrina sobre o futuro para corrigir o comportamento no presente. Ele o chama de volta à realidade. Trabalhem honestamente, cuidem uns dos outros, vivam de um jeito que seja um bom exemplo. E ele não fala isso de um pedestal, né? Ele usa o próprio exemplo. Isso é o mais forte. Ele faz questão de lembrar que, quando esteve lá, trabalhou com as próprias mãos, Dia e noite. para não ser um peso financeiro para ninguém. E ele usa metáforas muito ternas de mãe carinhosa, pai exemplar. Ele redefine a liderança como serviço e sacrifício. E tem um detalhe que o comentário ressalta e que humaniza tudo. Paulo, o grande apóstolo, pede as orações deles. É verdade. Ele admite que enfrenta oposição, que precisa de ajuda. Isso quebra qualquer hierarquia. Ele não é o general dando ordens de um lugar seguro. Ele está na mesma trincheira mostrando a vulnerabilidade dele. Mostrando que estavam todos juntos na mesma luta. Exatamente. Então, amarrando tudo, a análise dessas cartas revela como essa crença poderosa sobre o futuro, a segunda vinda, foi uma faca de dois gumes. Sim. Deu coragem para eles enfrentarem a perseguição. Mas também levou alguns a abandonar a própria vida no presente. E isso nos deixa com uma questão provocadora que ecoa até hoje, né? Qual? Como uma visão forte sobre o futuro, seja ela religiosa como a deles ou secular, como um projeto político utópico. Como isso influencia o jeito que as pessoas agem no aqui e agora? É uma boa pergunta. O comentário sobre essas cartas mostra que essa crença pode inspirar uma resiliência incrível, mas, ao mesmo tempo, se não for bem orientada, pode levar ao fanatismo, à negligência das responsabilidades, a uma fuga da realidade. A tensão entre esperar o futuro e trabalhar diligentemente no presente. Esse foi o grande desafio daquela pequena comunidade na Macedônia. E, talvez, continue sendo o dilema central para qualquer pessoa ou movimento impulsionado por uma visão poderosa do que ainda está por vir.